A terceira leitura da Parashá de Pinchas, disse Hashem para Moshe dizendo, depois que fez a conta do povo de Israel, então Hashem fala, para esses vai ser dividido a terra, a herança, de acordo com o número de nomes de pessoas. Ou seja, quem tem menos de 20 anos, por mais que quando chegar a hora da divisão vai ter mais, não adianta, a gente sabe que demorou 7 anos para conquistar e mais 7 anos para distribuir, mas quem foi que pegou parte na terra foi esses 601 mil, e se um desses, por exemplo, tivesse 6 filhos, só iam pegar a parte do pai. Para aquela tribo que tenha mais gente, isso vai aumentar a herança, e para a menor, isso vai diminuir, de acordo com o número será dado a herança. Uma tribo que era muito populosa, então dava uma parte maior, por mais que não eram iguais as partes, a gente sabe que tinha partes maiores e menores pelo tamanho da tribo, mesmo assim tinha um sorteio. E o sorteio era com o espírito de Ruach HaKodesh, com o espírito divino, como explicado na Gemara. Elazar HaKohen se vestia com Uriv e Tumim, aquela roupa especial que tinha o nome de Deus, etc. E com o espírito ele falava, tal tribo vai para tal parte. E também tinha os 12 pedaços de papéis escritos o nome das 12 tribos e os 12 pedaços da terra de Israel. Misturava tudo e milagrosamente o líder de cada tribo colocava a mão e saía o nome dele e o pedaço que é para ele. E não só isso, o próprio pedaço do sorteio gritava e falava, eu sou a parte tal, eu caí no sorteio para a tribo tal. Como está escrito, Alpi Agoral, de acordo com o sorteio, ou seja, pelo dito do sorteio, ele mesmo falava. E obviamente a terra não foi dividida só pelo tamanho, porque existe também a questão do louvor da terra. Então, pela avaliação, esse espaço aqui que é menos, não é tão favorecido, mas é um pouco maior, é equivalente a um espaço menor, mais favorecido, com mais qualidades. Então, de acordo com o valor, foi dividido os pedaços da terra de Israel. Porém, com o sorteio vai ser dividida a terra, os nomes das tribos, ou seja, dos antigos, vão herdar. Como assim? Quem são os nomes das varas, dos tribais antigos? São os que saíram do Egito. Aqui a Torá ela muda a herança de todas as heranças da Torá. A herança normal, o vivo herda o morto. Aqui aconteceu o modo de falar como se o morto estivesse herdando o vivo. Como assim? Vamos imaginar 2 irmãos que eles saíram do Egito e eles tinham filhos que estão entrando na terra de Israel. Vamos supor que um dos irmãos tem um filho e outro irmão tem 3. Então um pega uma parte e o outro pega 3 partes, como está escrito lá, ele é terralekaritz, para esses que estão agora de 20 a 60 anos na entrada da terra de Israel. Agora, se a gente for fazer o cálculo dessas 4 partes no total, vamos devolver para o avô dessas pessoas e vai dividir em igual. Então, vai ficar essas 4 partes, vai dividir em 2 para esse irmão que saiu do Egito e para esse irmão que saiu do Egito. Por mais que esse tenha 3 filhos e esse tem um filho, esse trouxe 3 partes, esse trouxe uma parte, somou as 4 partes e dividiu 2 partes para cada irmão e para os seus filhos. Por isso está escrito para os nomes das tribos, ou seja, daqueles antigos, depois que os filhos pegaram, dividiam pelos pais que saíram do Egito. Se tivesse dividido desde o início, então não iam pegar 4 partes, iam pegar 2 partes. Se fosse pegar os 2 irmãos que saíram do Egito, então cada um ia receber uma parte. Agora, por conta dos filhos deles que estão aqui, então acabaram pegando 4 partes. Então parece, modo de falar, que os mortos estão herdando os vivos. Porém, com sorteio, a palavra Ar vem excluir Yoshua e Kalev, como está escrito que para Kalev deram Hebron, como Moshe tinha falado, e para Yoshua deram a cidade que ele pediu, de acordo com o dito de Hashem, sem precisar fazer esse sorteio. As tribos dos antepassados vêm excluir os convertidos e os escravos que não têm parte na terra de Israel. De acordo com o sorteio, você vai dividir a herança tanto para uma tribo maior, tanto para a tribo menor. Como a gente falou, o próprio sorteio falava. Mostra aqui que foi tudo com o espírito divino, tudo de uma maneira divina. E essas são as contagens de Levi para suas famílias, para Gershon, família Gershoni, para Kehat, família Kehati, para Merari, a família Merari. Essas são as famílias de Levi, a família de Livni, Hevroni, Mahli, Mushi, família do Korhi, que é do Korach, e Kehat teve o Amram. Aqui está faltando algumas famílias do Shimi, Ozieli e um pouco do Itzhari. E o nome da esposa de Amram era Yochevet, filha de Levi, do próprio Levi, filho de Yaakov, que deu a luz para ela, a mãe dela, deu essa filha para Levi no Egito, e nasceu para Amram, Aharon, Moshe e Miriam, irmã deles. Aqui está escrito que deu a luz no Egito, ou seja, ela nasceu no Egito, mas a gravidez dela não foi totalmente fora do Egito,
Porque, na verdade, quando eles estavam entrando na muralha, nasceu a Yocheved, a mãe de Moshe. Ela completou os 70 judeus que desceram para o Egito, como está escrito, se você fizer a conta lá, só dá 69. 70 era contando com a Yocheved, que nasceu ali na divisa, ali na muralha. E nasceu para Haron, Nadav, Avihu, Elazar e Tamar. E faleceram Nadav e Avihu quando eles ofertaram um fogo estranho, um incenso que não foi pedido perante Hashem. E foi a contagem dos Levim, 23.000, todo macho de um mês em diante, porque eles não foram contados dentro do povo de Israel, né, de 20 a 60, porque não foi dado para eles herança dentro do povo de Israel. Os Levim não tinham herança na terra de Israel, tinha algumas cidades só que era para eles morarem. Não foram contados, né, igual todo o povo foi contado com 20 anos. Qual o motivo? Já que eles não têm herança, e os que são contados de 20 em diante são as pessoas que vão receber a herança. Essas são as contagens de Moshe e Elazar a Cohen, que eles contaram ao povo de Israel em Arvot Moav, na margem do rio Jordão, lá próximo de Yarden Erechó. E nessa contagem não tinha nenhum homem das contagens de Moshe e Aharon, quando eles contaram lá na saída do Egito, no deserto de Sinai. Berelohayaish, não tinha nenhum homem, mas as mulheres tinham. As mulheres entraram na terra de Israel, mesmo aquelas que estavam 40 anos atrás ali na contagem, porque o decreto dos espiões não foi sobre ela, porque elas gostavam da terra de Israel. Enquanto os homens falavam, bora voltar para o Egito, as mulheres estão pedindo herança, como a gente vai ver na próxima parte, que fala sobre as filhas de Tzlofchad, que elas queriam fazer questão de ter herança. Por isso que a história das filhas de Tzlofchad fala em seguida do que está falando aqui. Que Hashem falou para eles, vocês vão morrer no deserto, não sobrou nenhum homem, somente Kalev, Benefuné e Yoshua ben Nun, das outras tribos. E obviamente a tribo de Levi também, que não pecou, toda ela entrou na terra de Israel, os que estavam vivos. E se aproximaram as filhas de Tzlofchad, que era filho de Hefer, filho de Gilad, filho de Mechir, filho de Menashe, para as famílias de Menashe, filho de Yosef. E esse é o nome dessas filhas, Mahlah, Noá, Hoglah, Milcá e Tirzá, essas 5 filhas de Tzlofchad. Por que fala para as famílias de Menashe e Ben Yosef? Já falou que era Ben Menashe, filho de Menashe. Para te falar que Yosef deu carinho pela terra de Israel, contexto que ele pediu para ser enterrado na terra de Israel. E as suas bisnetas, tataranetas, elas também gostaram da terra de Israel, elas queriam ter um carinho pela terra de Israel, por isso que elas estão pedindo, me dá uma herança. E vem te ensinar que todos os citados aqui são tzadikim, que quando é citado na Torá um ato de alguém e cita os antepassados sem explicar, e um deles explicou que é para coisa boa, por exemplo, aqui está falando coisas boas das filhas de Tzlofchad. Então, sinal que todos esses aqui citados, né, Ben Hefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menashe, todos esses eram boas pessoas, tzadik, ben tzadik. E se eu falar de alguém para desprezo e citar o nome dos antepassados, sinal que todos também são perversos, como por exemplo, quando fala sobre Ishmael, filho de Netaniah, filho de Elishamá, que matou o Gedaliah. Então, todos esses são Rechaim. Mahlah, Noá, etc. Lá na frente, quando a gente vai falar das 5 filhas, fala Mahlah, Tirzá, muda a ordem. Vem ensinar que elas eram equivalentes em grandeza uma com a outra, por isso que a Torá muda a ordem, porque todas são importantes. E elas ficaram perante Moshe, perante Elazar a Cohen, perante os líderes e toda a congregação, o Sanedrim, na porta do Romoed, dizendo o seguinte: como assim perante Moshe, perante Elazar? Elas só foram fazer essa reclamação no ano 40, depois que Aharon já tinha falecido, que já era Elazar. Perante Moshe e depois perante Elazar, será que se Moshe não sabia, Elazar ia saber? Somente a gente vai inverter a ordem e explicar perante Elazar, e Elazar não soube responder, por isso elas foram também perante Moshe. Essa é a opinião de Rabi Yoshia. Abba Hanan, em nome de Elazar, fala, não, elas foram lá no Beit HaMidrash, estava Moshe, estava Elazar, estava todo mundo, então elas falaram a pergunta delas perante todo mundo. Qual era o argumento delas? Nosso pai morreu no deserto, ele não estava dentro da congregação que foi contra Deus, que se juntou contra Deus na congregação de Korah, ele morreu pelo pecado particular dele e ele não tinha filhos. Já que elas estavam querendo falar que ele morreu no pecado particular dele, então elas precisaram falar também que não foi no pecado dos mitulanim, das pessoas que reclamaram, e nem na congregação de Korah, que brigaram com Deus, sim um pecado dele sozinho, que não fez os outros pecarem. Então, faz sentido agora a herança dele, a descendência dele, receber parte na terra de Israel. Rebbe Akiva fala quem era o Tzlofchad, era o Mekoshesh Etzim, aquele homem que profanou o Shabat, carregando madeira, juntando lenha, etc. E Rabi Shimon fala que ele era dos Mapilim, daqueles judeus que tentaram forçar a barra para ir para Israel, depois que Hashem falou, depois do pecado dos espiões, olha, não adianta ir agora, tiveram alguns que forçaram. Por que vai diminuir
o nome do nosso pai, da nossa família, que ele não tem filho, dá pra gente a herança junto com os irmãos do nosso pai. Elas trouxeram um argumento muito sábio, elas falaram o seguinte: nós somos como filhos, já que não tem filhos, nós somos as únicas descendentes dele, então temos que ter herança. Ah, se você falar que as mulheres não são chamadas de descendência, então a nossa mãe tem que casar com Yabam. Como a gente sabe a lei que quando falece uma pessoa que ela não tem filhos, então o irmão deve casar. Então no caso aqui, como ela tinha filhas, não tinha essa lei de Yabam. Mas se nós não somos considerados descendência, então que ela tem que casar com Yabam. E se nós sim somos considerados como descendência, então precisamos receber parte da terra de Israel. Que ele não teve filho, ou seja, elas deixaram claro que se ele tivesse filho, elas não iam cobrar nada, afinal elas eram sábias, eram espertas, sabiam que realmente a herança era para os meninos. E Moshe aproximou a lei delas perante Hashem. Por que ele fez isso? Porque naquele momento a Halachá sumiu dele. Qual é a Halachá quando não tem filho, só tem filha? Como que funciona a herança? Na verdade aqui seria tipo um castigo por ele ter pego uma coroa para si, modo de falar, quando ele falou: olha pessoal, o que for difícil tragam para mim. Outra explicação: Moshe podia ter falado essa paraxá, podia ser escrito através de Moshe como toda a Torá, mas aqui as filhas de Zelofhad mereceram que foi por elas, já que elas gostavam da terra de Israel, então teve esse mérito, essa oportunidade de ter escrito essa parte da Torá por conta delas.